Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de novembro de 2025 do Fundo Imobiliário Vino 11. O nosso objetivo aqui é bem direto: decifrar o que o gestor está pensando sobre o futuro do fundo e, claro, o que isso pode significar para quem investe nele. Para começar, olha só esse número. O fundo anunciou uma distribuição que dá um dividend yield anualizado de 11,5%. É um número que salta aos olhos, com certeza. E aí já vem a pergunta, né? O que está por trás de um rendimento desses? Para a gente entender direitinho de onde vem esse número, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um raio-x do fundo. Depois a gente olha a visão macro do gestor, o desempenho, os desafios e o que esperar daqui para frente. Então, vamos lá. Começando pelo básico. Afinal, o que é o Vino 11? Bom, o Vino 11 é um fundo que investe em lajes corporativas, ou seja, em escritórios. Mas o pulo do gato aqui, a palavra-chave é gestão ativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a equipe do fundo não fica só sentada administrando os imóveis, não. Eles estão o tempo todo no mercado, sabe? Procurando as melhores oportunidades para comprar, para vender. Tudo isso pensando em maximizar o retorno para os cotistas. E agora se preparem para ver uma coisa que realmente chama atenção. Olha só a diferença entre esses dois valores. O preço que o mercado está pagando pela cota hoje, R$ 5,20, e do outro lado, o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos do fundo, R$ 10,06. É quase o dobro. Essa discrepância é o centro de toda a discussão sobre o Vino 11. Pois é. A grande pergunta que todo mundo se faz é: por que a cota vale quase a metade do que os ativos do fundo valem no papel? É uma pergunta fundamental, e é justamente o relatório do gestor que começa a nos dar algumas pistas para essa resposta. E a primeira delas está no cenário econômico. Exato. Nenhum fundo existe numa bolha, né? O desempenho dele está totalmente ligado ao que acontece na economia. Então, para entender o Vino 11, a gente precisa primeiro entender como o gestor está lendo o cenário macroeconômico. E essa leitura começa lá fora. O gestor aponta para uma combinação de fatores bem poderosa acontecendo na economia dos Estados Unidos. Então, vamos juntar as peças. Segundo o gestor, o Banco Central americano está baixando os juros e, ao mesmo tempo, o governo está gastando bastante. Isso cria o quê? Um mar de dinheiro no mundo, muita liquidez. E esse dinheiro todo precisa ir para algum lugar, né? Geralmente, ele vai para ativos de maior risco, o que acaba sendo bom para os mercados como o nosso, aqui no Brasil. Ok, e o que esse cenário global significa para a gente aqui no Brasil? Bom, segundo o gestor, o impacto é direto. A lógica do gestor é a seguinte: a nossa economia aqui dentro está dando sinais de que vai frear um pouco. E a inflação parece que finalmente está entrando nos eixos, caminhando para a meta de 3%. Com esses dois fatores na mesa, o caminho fica livre para o nosso Banco Central começar a cortar a Selic. E a história mostra que, quando os juros caem, o setor imobiliário tende a se dar muito bem. E para resumir todo esse otimismo, o gestor deixa essa frase bem clara no relatório. O cenário que se forma combina apetite global por risco e início de cortes da Selic no Brasil. Isso sugere que 2026 pode ser um ano de performance robusta para os ativos brasileiros. Ou seja, é a tempestade perfeita, no bom sentido, na visão de quem administra o fundo. Beleza, já entendemos o cenário macro. Agora vamos dar um zoom e olhar para os números do próprio Vino 11 em novembro. Olhando os números de novembro, a gente vê um detalhe interessante. O fundo gerou um resultado de 0,046 por cota, mas distribuiu um pouquinho mais, 0,050. Para fazer isso, ele usou uma pequena parte das reservas que tinha guardada. Isso é bem comum, viu? É uma forma de manter os pagamentos para os cotistas mais estáveis, sem muito sobe e desce. E o que dá essa segurança para o fundo conseguir manter os pagamentos? Esse número aqui é a chave, 85%. É isso mesmo, 85% de toda a receita de aluguel vem de contratos de longo prazo que só vão vencer depois de 2027. Isso traz uma previsibilidade enorme para a receita do fundo. Mas, como a gente sabe, nem tudo é um mar de rosas. E o próprio gestor faz questão de ser transparente no relatório sobre um novo desafio que apareceu no caminho do fundo. Pois é, a Vitacom, que era inquilina do prédio A do Aquilobo 347, avisou que está de saída. E por que isso é tão importante? Porque eles não ocupavam só uma sala, eles ocupavam o prédio inteiro, 100% do espaço. É uma vacância bem relevante. A grande questão é, e agora? O que a gestão vai fazer? E a resposta veio rápido. O gestor já traçou um plano de ataque em 3 passos.
Primeiro, contratar uma empresa especialista em encontrar novos inquilinos, a Matchpoint. Segundo, oferecer os espaços já prontinhos para usar, no modelo que o mercado chama de turnkey. E terceiro, montar um andar modelo que fica pronto em janeiro para que os interessados possam ver na prática o potencial do imóvel. É a tal da gestão ativa se mostrando na prática, transformando um problemão numa oportunidade de mostrar serviço. Bom, com todo esse cenário, o que o gestor diz que podemos esperar para os próximos meses? Para dar um norte, uma previsibilidade maior para quem investe, o gestor publicou essa estimativa de distribuição. A expectativa deles é que os próximos rendimentos mensais fiquem aí nessa faixa entre 0,045 e 0,055 por cota. Mais atenção, é sempre bom ler as letras miúdas, né? Essa estimativa é uma foto do momento. Ela não leva em conta coisas inesperadas que podem acontecer, como, por exemplo, a saída de um outro inquilino, alguma inadimplência ou até mesmo a venda ou compra de um novo imóvel. É uma projeção baseada no que se sabe hoje. E com tudo isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial, aquela do começo. De um lado, temos a visão do gestor, que é otimista. Ele vê a economia melhorando, os juros caindo e já tem um plano para lidar com a vacância. Do outro lado, temos o mercado, que continua pagando pela cota quase metade do que ela vale no papel. Então, a grande questão que fica no ar é: esse desconto gigante é uma oportunidade de ouro, como o gestor parece acreditar? Ou será que o mercado está enxergando um risco que ainda não ficou claro? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer qual será o caminho do Vino 11 daqui para frente.